Você que é investidor iniciante, a sua carteira provavelmente está toda no vermelho igual a de todo mundo. E você está morrendo de medo dos seus investimentos, porque você começou agora na Bolsa de Valores e não sabe se vende, se continua comprando, se para. É o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é verdade? Nesse vídeo eu vou te ajudar a você entender o que está acontecendo no mercado e como você pode aproveitar as oportunidades que esse momento está trazendo para a gente. Mas vamos direto ao ponto. A sua carteira está toda no vermelho? Porque o governo resolveu aumentar a taxa Selic. Você deve ter ouvido falar disso daí nos jornais, em alguma matéria, você deve ter ouvido falar sobre isso. Ele aumentando a taxa Selic, o que acontece? Os juros ficam mais caros. Então, subindo os juros, ele freia a economia. Por quê? Você está percebendo que está tudo caro. Comida está caro, gasolina está caro, está tudo muito caro. A inflação está muito alta. Então, quando a inflação sobe, o governo tem que subir a taxa de juros para esfriar o consumo. Então as pessoas vão tomar menos dinheiro, as indústrias vão tomar menos dinheiro, tomar dinheiro que eu falei é emprestar, tá? Eles vão emprestar menos dinheiro. Por quê? Porque as taxas de juros estão muito altas. Então acaba esfriando os investimentos, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. E daí isso acalma o consumo. Diminuindo o consumo, a inflação começa a se estabilizar. Então o governo usa essa estratégia. Ele sobe os juros para poder fazer com que a população consuma menos, para poder baixar a inflação, porque está tudo muito caro nesse país hoje, não é verdade? Então, é um tal do jogo de morde e assopra. Agora ele está mordendo. Depois, o que ele vai fazer? Assoprar. Mas para você entender melhor isso, eu vou te mostrar o gráfico desde 2008 da taxa Selic. Só que assim, você tem que entender isso daí que eu estou te mostrando, que eu vou te mostrar no gráfico, para você poder interpretar como você rebalancear a sua carteira. Vamos para o gráfico na minha tela para você entender melhor. Ó, esse é o gráfico da taxa Selic nos últimos, desde 2008. Então, o investidor ele tem que analisar sempre a longo prazo. Se você for comprar um ativo, não analisa o último 1 ano quanto ele pagou de dividendo. Analisa os últimos 3 anos, 5 anos quanto ele pagou de dividendo. Aí você vai ter uma tomada de decisão mais assertiva. Mas vamos lá, ó. Em 2008, olha só, a taxa Selic estava 11,25. Aí ela tem essa oscilação. Por que ela tem essa oscilação? Quando a inflação está alta, o governo sobe a taxa Selic. Aí, quando a inflação começa a se estabilizar, começa a diminuir a inflação, ele começa a baixar a taxa Selic. Por quê? Porque daí ele começa a incentivar o consumo, porque senão a economia trava. Por isso que eu falo que é um morde e assopra. Quando começa a subir, olha só para você ver, ó, a taxa Selic subindo, o que ele está fazendo? Estrangulando a economia. Quando a economia é estrangulada, a inflação baixou, ele começa a baixar a taxa Selic também. Então, de lá para cá, ó, de 2008 para cá, ó, você pode ver que sempre tem esse morde e assopra. Aqui teve essa queda mais acentuada da taxa Selic, porque aqui a gente teve aquele problema de saúde em 2020, onde todo mundo queria ficar em casa e tudo mais. Então, se trancar, né, porque estava descontrolado no mundo inteiro, o governo segurou a taxa Selic bem baixa para poder aquecer a economia, para aumentar o consumo, porque senão travava a economia, tá tudo parando, na verdade, restaurante, tudo parando. Só que daí, olha o que acontece. Quando ele segurou aqui ó, em 2% a taxa Selic, olha o tamanho do tiro que deu para cima a taxa Selic. Subiu lá em cima o consumo. Por quê? Porque começou todo mundo a comprar pela internet, começou a comprar isso, comprar aquilo, o consumo subiu muito. Então, tudo subiu. Então, o que aconteceu? Eles mantiveram a taxa Selic a 13,75 durante um bom tempo. Depois, começaram a baixar, chegando próximo dos dias que estamos hoje, estava na faixa de 10, mesmo assim uma taxa alta. Porém, a inflação ela não estava esfriando, ela estava aquecendo. Então, o que o governo teve que fazer? Subir a taxa Selic. Então, com essa subida da taxa Selic, ele espreme os juros, aí ninguém vai tomar dinheiro. Vamos voltar para minha tela aqui que eu vou explicar melhor para vocês. Ele espremendo, o que acontece? As pessoas não vão tomar dinheiro para poder construir, para poder ampliar. Elas vão dar uma segurada. Nisso, diminui o consumo, diminui a inflação. Então, é essa a estratégia do governo. Só que quando ele faz isso, de aumentar a taxa de juros, quem sofre é a Bolsa de Valores. Por quê? Porque daí fica interessante. Por exemplo, uma renda fixa fica interessante. Por quê? Ela sobe os juros da renda fixa. Um tesouro direto, tá? Não estou falando de poupança, estou falando de tesouro direto CDB. Poupança não é lugar de guardar dinheiro. Poupança você está sendo uma mãe para o governo, emprestando a juros baixíssimos. Você investe no tesouro direto que vai dar uma rentabilidade melhor. CDB também.
Mas vamos lá. Então o que acontece? Ele subindo a taxa de juros, esses investimentos de renda fixa fica interessante. Só que de contrapartida, para a Bolsa de Valores não é tão interessante, porque as empresas dependem dessas linhas de crédito para fazer suas ampliações, para poder fazer seus investimentos. E as pessoas físicas também, vamos lá, vamos voltar bem lá no grãozinho de areia da praia. Eu e você, a gente precisa também de linhas de crédito para trocar um carro, para reformar uma casa, para comprar uma casa. Só que isso aquece a economia. Só que daí o que acontece? Quando ele sobe a taxa de juros, a gente não compra isso. A gente não compra, então a gente não movimenta. As empresas vão vender menos, vão lucrar menos. Então a Bolsa de Valores ela tende a descer ladeira abaixo. Só que o mercado ele é cíclico. Da mesma forma que eu mostrei para você como que é o morde-a-sopra do governo nessa subida e descida de juros, ó, que eu vou colocar aqui na minha tela de novo para você ver. Como você percebe aqui, ó, isso daqui, o mercado anda em ondas, exatamente desse jeito aqui. Quando você entende que o mercado anda em ondas, o que acontece? Você não sabe quando ela vai voltar a subir. Tem gente que fica de fora do mercado e fala assim, a hora que melhorar as coisas eu entro. A hora que melhorar já subiu, já ficou caro. Bons ativos, quando estão caindo, o que você faz? Você vai aumentando os seus aportes, vai comprando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, para diminuir o seu preço médio. A renda fixa está muito interessante, só que você não pode investir somente em renda fixa. Porque se você investir somente em renda fixa, você não vai aproveitar as oportunidades que estão tendo agora de você comprar bons ativos descontados. Porque afinal de contas, a gente quer pagar barato. Ou você quer pagar caro? Eu não quero pagar caro. Se você quiser pagar caro, aí problema de cada um. Mas eu quero comprar barato. Então esse é o momento da gente explorar essas oportunidades e comprar bons ativos a um preço descontado. Agora eu vou te mostrar um exemplo de como você distribui a sua carteira. Se a sua carteira não tiver distribuído mais ou menos dessa forma aqui, provavelmente você está sofrendo muito mais do que a maioria das carteiras no mercado. Essa distribuição que eu vou te mostrar é uma distribuição de como você pode rebalancear a sua carteira. Provavelmente a sua carteira vai estar distribuído dessa forma. Se não tiver, você cometeu um grande erro, que é concentrar o seu capital em poucos ativos e pouco diversificados. Por exemplo, ó, ações. Essa carteira aqui ela vai ter 35% de ações. Ela vai ter mais ou menos 35% de fundos imobiliários, mais ou menos uns 22% de renda fixa e uns 5% de criptomoeda. Por que eu distribuí dessa forma? Pode ser um pouco mais, um pouco menos? Pode, a gente nunca vai conseguir colocar exatamente nessas porcentagens, mas só para você entender como dividir a sua carteira em setores e dentro desses setores você comprar bons ativos. Por exemplo, no setor de ações, você pode comprar bancos. É interessante? É interessante. Eu não estou não te dando conselho de investimento. Eu estou te explicando a minha interpretação do mercado e o que eu faço e o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Bancos. Bancos é um setor interessante para você investir, porque bancos ele faz parte da base da economia. Banco, energia, ninguém fica sem energia, não é verdade? Saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, ninguém fica sem esse tipo de segmento. Seguro, tudo tem seguro hoje, casa tem seguro, vida tem seguro, automóvel tem seguro, tudo tem seguro. Então, são setores básicos da economia. Dentro dessa carteira de ações, só esses setores básicos já teria condições de você colocar 2 bons ativos para cada setor desse. Imagina, 2 bons ativos são 4 setores, são 8 ações que você vai estar analisando, comprando e reinvestindo. Ah, posso comprar de outros segmentos? Pode comprar de outros segmentos. Você que é dono da sua carteira, você faz o que você quiser. Só que é o seguinte, como você é um investidor iniciante, é bom você fazer um arroz com feijão bem feito. Não adianta querer ficar inventando moda. Vou comprar frigorífico, vou comprar Ambev. Cara, isso daqui é o básico do investimento. Não adianta querer ser um investidor top das galáxias se você não entender esse básico que tem que ser um arroz com feijão bem feito. Eu vou te dar um exemplo. Ó. Você imagina, você compra um monte de ação de frigorífico. Legal você ter. Só que daí dá um problema de vaca louca, qualquer coisa desse tipo aí, de aftosa, essas coisas, a ação do frigorífico despenca. Aí você vai ficar, nossa, o que eu vou fazer, né? Você não sabe o que fazer. Desse jeito aqui que eu tô te explicando, é arroz com feijão, meu amigo. Você não vai ter como você passar esse tipo de sufoco. Se esses setores aqui quebrar, pronto, pode ir embora do país que já era. Não tem o que fazer aqui não. Então, olha só, 4 setores, 2 açõezinhas por setor. Você vai ficar bem tranquilo e não vai ficar sem dormir, perder o seu sono, porque a sua carteira está despencando, entendeu? Mas depois você pode, dentro dessa carteira, colocar um pequeno percentual para ações de risco. Só que, para você chegar lá, olha só, tem 8 segmentos para você analisar só de ações. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma que a gente está começando ainda. Vamos lá. Olha só, de fundos imobiliários,
você tem fundo de tijolo e fundo de papel. Nesse segmento de fundo imobiliário, você vai redistribuir também da mesma forma que você fez com as ações. Você não vai comprar um só de tijolo e um de papel. Você vai comprar uns 4, 5 fundos imobiliários de tijolo e uns 2, 3, 4 fundos imobiliários de papel. Eu tenho vídeo aqui nesse canal que te explica melhor como você fazer essa divisão. Então você já entendeu que só de ações, basicamente, você poderia ter 8 opções. De bons fundos imobiliários, você poderia ter mais 8 opções. Então, assim, oportunidades nesse mercado tem. Só que você tem que identificar elas e se organizar. Basicamente, igual eu estou te explicando aqui. A renda fixa, por exemplo, está interessantíssimo. Tesouro Direto, CDB, está muito interessante. Porque quando o governo sobe a taxa de juros, ele paga mais no Tesouro Direto e no CDB. Só que, o que acontece? Não deixe o seu dinheiro na poupança. Poupança é você fazer caridade para o governo. Ele pega o seu dinheiro baratinho e usa. Já que ele vai pegar o seu dinheiro, ganha um pouco mais, investe no Tesouro Direto. Ele vai te pagar muito mais do que uma poupança. Então, poupança não serve para nada. É só para você dar dinheiro de graça, quase de graça para o governo, tá? O Tesouro Direto e o CDB é um investimento bom nesse momento? Sim. Porém, se você investir todo o seu capital nele, você vai perder as oportunidades que você tem nas ações, que você tem nos fundos imobiliários. Então, você pode investir mais forte agora na renda fixa e aproveitar também e investir um pouquinho na renda variável, que é dos fundos imobiliários, das ações, aportando em bons ativos. Aproveitar que eles estão baratos. Entenda que agora é a hora da gente comprar barato. Então, se você comprou e pagou mais caro, o que você vai fazer? Você vai baixar o seu preço médio nesse momento. Você vai comprar mais barato, o seu preço médio vai baixar. Então, toda semana você vai estar comprando um pouquinho para você sempre estar baixando o seu preço médio e aproveitando as oportunidades. As criptomoedas é um setor muito interessante também para se investir. Você tem um pequeno percentual da sua carteira. Aqui, por exemplo, de BTC, que é o Bitcoin, de ETH, que é o Ether, que é o Ethereum. Esses daí são ativos interessantes de investir. Mas por que eu coloquei só uma fatiazinha? Da mesma maneira que ele sobe de elevador, ele desce de foguete. Então, assim, você pode se assustar muito. O BTC esses dias estava barato, o Bitcoin estava bem barato, estava cerca de 15, 20 mil dólares. Barato, né? Modo de dizer. Agora está 100. As pessoas não queriam comprar ele a 15, 20, mas agora está querendo comprar ele a 100. As pessoas têm que aproveitar a oportunidade de mercado. Quando as criptomoedas estavam em baixa, ninguém estava comprando, poucas as pessoas estavam comprando. Agora que elas estão em alta, batendo recorde de valorização, todo mundo está querendo comprar. Quem já comprou lá atrás já está vendendo agora. Então, você tem que aproveitar que o mercado ele anda em ondas. Nisso que ele anda em ondas, o que você vai fazer? Vai comprar na baixa. Para quê? Para você poder ter uma valorização melhor a longo prazo. Nunca foque no curto prazo, sempre longo prazo. Você viu que eu analisei a taxa de juros desde 2008 para entender o que está acontecendo. Então, você vai analisar um ativo, olha quanto ele pagou nos últimos 3 anos, 4 anos de dividendo. Não olha só quanto ele pagou esse ano, o ano passado. Então você está visando um longo prazo, porque o mercado ele não espera. Se você ficar esperando as coisas melhorarem, eu vou esperar melhorar um pouco a economia, aí eu começo meus investimentos. A hora que melhorar a economia, já subiu tudo. A Bolsa de Valores ele precifica bem antes que vai acontecer. Uma coisa ruim que vai acontecer, ela já precifica antes. Antes de subir a taxa de juros, ela já tinha despencado. Antes de começar a baixar a taxa de juros, ela já vai estar subindo. Então eles antecipam o que vai acontecer no mercado, e você vai ficar de fora. Se você ficar esperando a economia melhorar, você não vai comprar bons ativos. Eu não estou falando para você sair que nem um louco comprando agora. Compra de pouco, porque você não sabe até onde pode cair e até onde que vai começar a reagir, vai subir o mercado. Então, você comprando toda semana um pouquinho, ou cada 15 dias você compra um pouquinho, uma vez por mês, aí vai das suas condições. Mas se você pegar o dinheiro que você tem para investir, fracionar ele e comprar toda semana, por exemplo, você vai conseguir baixar o seu preço médio. Se cair mais, você compra mais, logicamente de bons ativos. Só que daí a hora que começar a subir, você já fez várias compras, o seu preço médio está baixo. Então você tem que aproveitar as oportunidades de mercado. E se você não é inscrito nesse canal, já aproveita, se inscreve no canal, já dá o like, compartilha esse vídeo, que é um canal pequeno e todo like, todo compartilhamento e toda inscrição é extremamente importante para o nosso canal crescer e entregar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar mais pessoas assim como está te ajudando agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo.